Olá, sexto ano, bom dia, tudo bem com vocês? Nessa aula, nós vamos falar sobre os poemas, um novo gênero textual aí, trabalhado por nós neste capítulo 6 do livro de língua portuguesa. Vamos conhecer aí o que é o poema e vamos já também corrigir a primeira atividade aí do capítulo 6 que eu solicitei semana passada. Vamos lá? Abram o livro de vocês, caderno também, faça anotações, né? Anote também suas dúvidas e participe do plantão. O plantão acontece das 7 às 11, tá bom? Se você ainda não tirou foto da atividade aí inicial do capítulo 6, faça isso, tire foto, envie antes de fazer a correção, certo? Vamos lá? Aqui nós temos a abertura do capítulo. Poemas. Conhecimentos prévios. Você se lembra de algum poema que estudou nos anos passados? Você já leu um poema? Já ouviu? Já viu em um livro? Você já estudou poema? Eu acredito que sim. Será que você se lembra qual é? Você sabe o que é rima? Você já ouviu falar em rima? Sabe o que é? Sabe me explicar o que é uma rima? Como já estudamos, a língua nos oferece inúmeras possibilidades para expressar nossos pensamentos, e os poetas são mestres em explorar essas possibilidades. Você se lembra de algum poeta? Você se lembra o nome de algum poeta? Já ouviu falar, por exemplo, em Carlos Drummond de Andrade? Eu acho que sim, né? Em algum outro poeta aí que você se recorda? Mário de Andrade, enfim. Vamos lá. O que estudaremos neste capítulo? Caracterização e funções do poema, a riqueza semântica da linguagem poética, a função dos artigos e dos numerais, emprego dos pronomes pessoais e demonstrativos, acentuação das palavras oxítonas e das paroxítonas. Caracterizando o gênero. O poema é um gênero textual muito expressivo. Na verdade, podemos dizer que ele é mesmo uma forma de arte. Assim como todo artista que utiliza diferentes recursos, ferramentas, linguagens para expressar suas ideias, o poeta também lança mão de recursos variados para produzir sentido em uma linguagem específica, a linguagem poética. Nesse capítulo, estudaremos alguns recursos próprios dessa linguagem, utilizada para expressar ideias de uma forma muito particular. Então, o poeta, ele utiliza ali da linguagem poética. E aí nós temos uma abertura muito grande, uma variedade, uma subjetividade, né, muito grande ali quando nós fazemos a leitura de um poema, por exemplo, né? Um poema se difere completamente, por exemplo, de uma notícia, né? Em todos os sentidos. Primeiro, a estrutura é diferente, né? Um poema se organiza em estrofe, em versos, estrofe, possui rima, a linguagem é poética, é subjetiva. Lembra das figuras de linguagem? Então, figuras de linguagem são muito utilizadas nos poemas. Agora, a notícia é um gênero jornalístico que trabalha com a realidade, então não há subjetividade, sim objetividade, realidade. Então, nós trabalhamos aí vários gêneros textuais e suas funções justamente para vocês compreenderem que cada gênero tem uma função e uma característica, uma estrutura. O que nós vamos trabalhar aqui no capítulo 6 é o poema, tá? Vamos lá. O que é poema? Um poema não apresenta significado único. Como assim, professora? Cada poema, né? Ao fazer a leitura de um poema, cada leitor, melhor dizendo, pode ter uma interpretação e não quer dizer que isso está errado. Não, um poema não apresenta um significado único. O sentido atribuído a ele dependerá de cada leitor. Muitas vezes é preciso lê-lo mais de uma vez para descobrir suas significações, sabia? Não há também uma fórmula para interpretá-lo, não tem uma receita certa. Olha, para você entender esse poema, você vai fazer isso, isso e isso. Não existe uma receita, uma fórmula para isso, tá? Lá no poema, eu tenho o que nós chamamos de verso, que é cada linha que compõe o poema. Então, cada linha ali é um verso. Em cada verso há um ritmo específico. O que é estrofe?
Estrofe é o conjunto de versos. Eu não vi que verso é a linha, então, quando tem aqueles conjuntos ali de linhas, eu chamo de estrofe, tá bom? É o agrupamento de versos. O número de versos em cada estrofe varia, tá bom? E aí, de acordo com esse número, com essa variação, ela recebe nomes distintos. Nós podemos ter a estrofe chamada de monóstico, que é formada por um verso, dístico ou parelha, formado por 2 versos, terceto ou trístico, 3 versos, quarteto ou quadra, 4 versos, quintilha, quinteto ou pentástico, 5 versos, sextilha, sexteto ou hexástico, 6 versos, setilha, hepteto, heptástico, sétima e septena, 7 versos, oitava ou octástico, 8 versos, nona, formado por 9 versos, e décima ou década, formada por 10 versos. Então, veja só, a partir da quantidade de versos, ou seja, de linhas, eu classifico a estrofe. Se a estrofe tem 4 versos, é um quarteto, uma quadra, tá? Rima. O que é rima? Lembra que uma das perguntinhas lá iniciais era o que é rima? Você sabe o que é rima? É a semelhança de sons em determinadas palavras. Então, por exemplo, nós temos canção e coração. São palavras que rimam, porque há uma semelhança de som entre algumas sílabas ali. Geralmente ela ocorre no final dos versos, mas pode incidir também no interior deles. Note que na estrofe abaixo, o primeiro verso rima com o segundo, o terceiro com o sexto e o quarto com o quinto. Vamos só marcar aqui para a gente ver quais são aí essas rimas. Eu vou marcar com cores diferentes. O primeiro verso rima com o segundo, primeiro rima com o segundo. O terceiro, vou mudar a cor. O terceiro rima com o sexto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o quarto rima com o quinto. Vamos lá. Já conheço os passos dessa estrada, sei que não vai dar em nada. Seus segredos sei de cor. Já conheço as pedras do caminho, eu sei também que ali sozinho eu vou ficar tanto pior. Há uma semelhança aqui entre o finalzinho do verso, né? Entre o primeiro, o segundo, o terceiro, o sexto, o quarto e o quinto, certo? Isso é o que? É a rima, tá bom? Então, é a semelhança de sons. E aqui passamos para o início, a primeira atividade aí do 6º capítulo. Analise a imagem a seguir com seus colegas e ainda em grupo leia com atenção o texto proposto. Veja só, nós temos aqui um garoto escovando os dentes, tomando banho, jogando bola, amarrando tênis, brincando com barco, comendo chocolate e lendo. Pequeno cidadão. Agora pode tomar banho, agora pode sentar para comer, agora pode escovar os dentes, agora pega o livro, pode ler. Agora tem que jogar videogame, agora tem que assistir TV, agora tem que comer chocolate, agora tem que gritar para ver. Agora pode fazer a lição, agora pode arrumar o quarto, agora pega o que jogou no chão, agora pode amarrar o sapato. Agora tem que jogar bola dentro de casa, agora tem que bagunçar. Agora tem que se sujar de lama, agora tem que pular no sofá. É sinal de educação fazer sua obrigação para ter o seu direito de pequeno cidadão. Veja só, é um texto aí de Arnaldo Antunes e Antônio Pinto. Fonte, álbum Pequeno Cidadão, 2009. Aqui o vocabulário desconhecido. O que é um cidadão? Você sabe? Um habitante de uma cidade. Pessoa que possui seus direitos civis e políticos protegidos. Tá? Você é um cidadão. Eu também sou cidadão. Desvendando os segredos do texto. 1. De acordo com o sentido global do texto, quem é o pequeno cidadão? Veja só,
O cidadão é aquele que pode, veja, ele pode um monte de coisa, ele tem um monte de coisa, ele tem os deveres e os direitos, né? Ele tem que fazer isso, porque isso é a sua obrigação, educação. Então, cidadão, aquele menino, ele tem os seus direitos e seus deveres, suas obrigações, né? Aquilo que ele pode, aquilo que ele tem, aquilo que ele deve fazer. Então, é a criança, de modo geral, que possui direitos e deveres. Veja só, a criança tem direito, mas tem seus deveres também. 2. São obrigações de um pequeno cidadão. Veja só, é obrigação dele o quê? Comer, gritar, ler livros? Isso é o quê? Obrigação ou é um direito? Dormir, fazer a lição, arrumar o quarto? São obrigações ou direitos? Tomar banho, assistir TV, sentar para comer? São obrigações ou direitos? Ou deveres? São direitos ou deveres, né? Tomar banho, escovar os dentes, fazer a lição. Partilha do texto. São obrigações do pequeno cidadão, né? Tomar banho, escovar os dentes e fazer a lição. Ele pode fazer a lição, né? Ele vai o quê? Tomar banho, escovar os dentes, né? E fazer a lição. Letra D. 3. Segundo o texto, são direitos de um pequeno cidadão: tomar banho, sentar para comer, escovar os dentes, jogar videogame, assistir TV, comer chocolate. Veja só, ele tem direito a fazer isso, né? Ter o lazer, que é o quê? Jogar videogame, assistir TV, comer chocolate. Fazer a lição e arrumar o quarto são deveres. Pegar o que joga do chão e amarrar o sapato são deveres, né? E não direitos. Terminamos. Aí era atividade bem curta, o texto é bem curto, a atividade também. Já vimos aí o que é o poema, né? Algumas características, e no decorrer do capítulo nós vamos ver mais atividades, vamos fazer mais atividades e mais características, mais elementos aí que compõem esse gênero textual, tá? Qualquer dúvida, estou disponível no plantão das 7 às 11. Bom dia para você, boa semana, até a próxima aula.